Chegou a hora da gente trabalhar prazo, que parece uma brincadeira, mas é impressionante como as pessoas muitas vezes misturam em relação a isso. Você acabou de ler aí que como é que se contam os prazos. Primeiro, lembre, você tem que identificar o dia de começo. E o dia de começo não é o dia em que começa a contagem do prazo. Presta atenção. Se o artigo 231 diz que o dia de começo, quando você for intimado por AR, é o dia da juntada, escute, o dia da juntada é o dia de começo, porque ele está dizendo, artigo 231, inciso 1, considera-se dia de começo do prazo o dia da juntada do AR. Então, se o AR é juntado no dia 25, segunda-feira, qual é o dia de começo? Dia 25, segunda-feira. Só que o dia de começo, o artigo 224 diz que você deve excluir. É horroroso isso, mas é assim que você tem que entender. Na hora de fazer uma contagem de prazo, sua primeira tarefa é identificar o dia de começo. A maioria deles estão no artigo 231, mas tem outros espalhados pelo Código. O artigo 335 traz dias de começo, o artigo 915 traz dias de começo. Identificado o dia de começo, dia da juntada, primeiro dia útil subsequente à comunicação eletrônica, né, a consulta, primeiro dia útil subsequente a fim do prazo de dilação assinado pelo juiz quando você for citado ou intimado por edital. Então, identificado o dia de começo, aí incide o 224, ou seja, você exclui o dia de começo. 231, identifiquei o dia de começo, identificar esse dia, 224, você exclui o dia de começo e passa a contar do primeiro dia útil subsequente, que aí incide o artigo 219. Você só contará os dias úteis. Aí você lembra, e quais são os dias úteis? Volta para o 216. O 216 diz, são dias úteis o que não for feriado, né, como eu expliquei no livro, e são feriados os dias declarados por lei, 1º de maio, 25 de dezembro, 1º de janeiro, 15 de novembro. Então, se eu lhe perguntar assim, 15 de novembro é feriado, você vai dizer, é. Aí eu vou perguntar por quê. Aí você não vai dizer, né, porque é a proclamação da República. Não, é porque é dia declarado por lei. Agora, além dos dias declarados por lei, que naturalmente a gente chama de feriado, também são feriados para efeitos forenses, os sábados e os domingos, e também os dias em que não haja expediente forense. Então, como eu digo, se cair um dilúvio na quarta-feira, aquela quarta-feira, que aparentemente seria um dia útil, se tornou um feriado por força do artigo 216. Por isso que eu digo que a melhor resposta não é dizer de segunda a sexta, mas dizer o que não for feriado. E são feriados os dias declarados por lei, os que não há expediente forense, sábados e domingos. Beleza, professor, isso aí eu já entendi. Então, recapitule. Primeira tarefa sua, identificar o dia de começo. A maioria deles estão no 231. Identifiquei o dia de começo, excluo o dia de começo e passa a contar no primeiro dia útil subsequente. Então, a contagem dos prazos não necessariamente começam no dia de começo. Coisa de redação de texto legal. Excluir o dia de começo, a contagem começa no primeiro dia útil subsequente. Uma vez iniciada a contagem, só se contará os dias úteis, lembrando que o artigo 219 diz que tem que ser um prazo processual, há aquela discussão sobre o que seria a natureza de prazo processual, e que apenas os prazos fixados em dias, né? Porque você sabe que é um prazo que o Código fixa em mês, o prazo, por exemplo, de prisão do devedor de alimentos lá do artigo 528, ele fixou de mínimo de 1 mês ou no máximo 3 meses. Então aí são dias corridos, né? O prazo da ação rescisória do artigo 975 é um prazo fixado em anos, então você não vai contar apenas os dias úteis. Imagina a loucura que seria contar um prazo de ação rescisória, né? Você ia ter que buscar nos últimos 2 anos se teve algum dia que o fórum não funcionou. É até uma tarefa talvez até impossível, né? De você reconstituir dia a dia. Então, como é um prazo fixado em ano, você conta dias corridos. Veja as imagens que estão no seu livro. A primeira imagem que está aí, que nós vamos trabalhar, veja essa na figura aqui. Ele diz o seguinte, se o Diário de Justiça Eletrônico disponibilizou nesse dia, presta atenção que nesse dia aqui onde ela foi disponibilizada, deixa eu mudar aqui a caneta, a disponibilização não é o dia de começo, porque o 231
diz que o dia de começo, quando você é intimado pelo Diário de Justiça Eletrônico nos termos do inciso 7, e essa mesma redação você consegue alcançar com a leitura do 224, parágrafo 2º, não é o dia da disponibilização, é o dia da publicação. E se for Diário de Justiça Eletrônico, considera-se publicado, está aqui nesse artigo 224, parágrafo 2º, considera-se publicado no primeiro dia útil subsequente à disponibilização. Isso quer dizer que o dia da publicação é o dia de começo. Mas, como eu falei aqui inúmeras vezes nesse vídeo, o dia de começo é o dia que eu excluo e a contagem começa no primeiro dia útil subsequente. Aí eu só passo a contar os dias úteis, porque sábado e domingo são feriados, ok? Essa imagem aqui, ela serve para você, e a outra imagem do livro, apenas relembrar isso. No caso de uma comunicação eletrônica, aí você tem que lembrar que se você for se valer da Lei 11.419, aquele prazo de 10 dias são 10 dias corridos. Lembre da resolução do CNJ também, que ela regula quando você é comunicado eletronicamente a partir de quando abre esse prazo de 10 dias. E o dia de começo do artigo 231, inciso 5, é o primeiro dia útil subsequente à consulta. Então, se sua consulta foi na terça, o dia de começo é a quarta, porque o 231, inciso 5, diz que é o primeiro dia útil subsequente à consulta. Então, se você consultou o sistema do PJE na terça-feira, então o dia de começo é a quarta. Só que o dia de começo você exclui e a contagem começa na quinta-feira, ok? Muito cuidado com esses prazos de comunicação eletrônica, porque além de se valer do Código de Processo Civil, você precisa da Lei 11.419 e também da resolução do CNJ, ok? Espero que tenham gostado desse vídeo e seguimos em frente.